Antes de eu te contar como a minha vida se desfez e se refez numa única noite de domingo, ao redor de uma mesa farta com o cheiro de galinhada que eu mesma preparei, deixa eu te pedir uma coisa que pode mudar a nossa história juntos. Se inscreve aqui no canal. Assim como eu precisei de uma coragem que nem sabia que tinha para dizer as palavras que vêm a seguir, um clique seu me dá a força para continuar trazendo histórias que, assim como a minha, merecem ser ouvidas. Pronto? Então respira fundo, porque a tempestade estava prestes a começar, e nenhuma reza braba seria capaz de pará-la. O garfo de Pedro, meu filho mais velho, parou a meio caminho da boca. O pedaço de batata doce, coberto por um molho de galinha espesso e dourado, ficou ali, suspenso no ar, um pequeno planeta de sabor congelado no tempo. O único som no mundo era o zumbido insistente de uma mosca varejeira batendo contra o vidro da janela da cozinha, uma trilha sonora irritante para o fim do meu mundo. Meus olhos percorreram a mesa. Sofia, minha filha, a caçula, tinha o rosto pálido como cera, os lábios entreabertos numa expressão de puro pânico. Seu marido, Ricardo, ao lado dela, parecia ter engolido uma pedra. Seus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar o copo de suco de caju. Vi meus netos, adolescentes que até um segundo atrás estavam grudados nos seus celulares, agora com os olhos arregalados, as telas esquecidas em seus colos. Do outro lado da mesa, meu cunhado, Chico, o irmão mais novo do meu marido, deixou escapar um sorriso de canto de boca, um brilho de malícia e triunfo em seus olhos pequenos e astutos. Era um olhar que eu conhecia bem demais, um olhar que me despiu a alma 1000 vezes ao longo de 40 anos. E então, meus olhos pousaram em Tônio, meu marido, o homem com quem eu dividi a cama, o pão e o silêncio por 4 décadas. Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos no prato à sua frente, como se a resposta para o apocalipse estivesse escrita nos grãos de arroz. Ele apenas mastigava, lento, metódico, deliberado. Cada movimento de sua mandíbula era um golpe surdo no meu peito. Eu repeti, porque o silêncio que se instalou era mais pesado que a laje de um túmulo. Minha voz saiu trêmula, mas firme, como um fio de água teimoso que encontra uma rachadura na pedra seca do sertão. Eu estou grávida. O garfo de Pedro finalmente caiu, batendo no prato com um barulho agudo que quebrou o feitiço. A mosca na janela pareceu se assustar e parou de zumbir. A realidade, em toda a sua brutalidade, desabou sobre a nossa mesa de jantar de domingo. Mãe, o que a senhora está dizendo? A voz de Pedro era um sussurro rouco. Isso é algum tipo de brincadeira? Não tem graça. Chico soltou uma risadinha abafada, disfarçando-a com uma tosse. Ora, Pedro, sua mãe parece estar falando muito sério. Não é mesmo, mundinha? Uma surpresa e tanto, hein? Uma bênção tardia. O veneno em sua voz era tão palpável que eu podia sentir o gosto amargo na minha boca. Tônio continuava a mastigar. O mundo podia acabar, mas meu marido não perderia sua refeição. Era assim que ele era. Um homem feito de rotina e indiferença, murado por dentro. Foi Sofia quem explodiu. Não com raiva, mas com um desespero que partiu meu coração. Pelo amor de Deus, mãe! Aqui? Agora? A senhora enlouqueceu? As lágrimas brotaram em seus olhos. E Ricardo, seu marido, finalmente se moveu, colocando uma mão trêmula em seu ombro. Eu não estava louca. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava terrivelmente, dolorosamente sã. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu estava ateando fogo na minha própria casa, na esperança de que, das cinzas, algo verdadeiro pudesse finalmente nascer. Mas antes que a verdade pudesse sequer pedir passagem, a mentira, a suspeita, a conclusão mais fácil e suja já havia sido plantada. E foi Chico quem a regou. Ele se inclinou sobre a mesa, o sorriso agora escancarado, e olhou diretamente para o irmão. E então, Tônio, não vai dizer nada? Não vai dar os parabéns para a sua esposa? Ou será que... Os parabéns não são para você? Tônio parou de mastigar. Ele levantou a cabeça lentamente, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos encontraram os meus. Não havia raiva, nem surpresa, nem dor. Havia apenas um vazio vasto e cansado. O mesmo vazio que eu via todos os dias há anos. Ele limpou a boca com o guardanapo de pano, dobrou-o cuidadosamente ao lado do prato e se levantou. Perdi a fome, ele disse, a voz baixa e sem emoção. E então,
Ele virou as costas para todos nós e saiu da sala, seus passos pesados ecoando pela casa silenciosa. A sua saída foi o estopim. A acusação de Chico ficou pairando no ar, fedendo como carniça. Todos os olhos se voltaram para mim, e depois, como um único organismo, para Chico, que estava ali, com seu ar de falsa inocência. Naquele instante, no meio da ruína do nosso jantar de domingo, a história que eles contariam foi escrita. A história de Mundinha, a idosa sem vergonha. A história da traição. A história de que eu, aos 66 anos, estava grávida do meu cunhado. E o pior de tudo, uma parte de mim, a parte que arquitetou aquele desastre, queria que eles acreditassem nisso, pelo menos por enquanto. Para entender a bomba que eu joguei naquela mesa, você precisa entender a terra de onde eu vim. Nasci e me criei em Ouricuri, no coração do sertão de Pernambuco. Minha infância não teve o cheiro de bolo assando no forno, mas sim o cheiro de poeira e de terra rachada, implorando por chuva. Meu pai, seu Damião, era um homem duro como o mandacaru. Para ele, filha-mulher tinha 2 serventias: ajudar a mãe na lida da casa e arrumar um bom casamento para não dar despesa. Estudar era luxo, sonhar era besteira. Eu era uma menina quieta, de olhos grandes e curiosos, que gostava de sentar na soleira da porta e ver o sol se pôr, pintando o céu de um laranja tão vivo que doía na vista. Eu sonhava, sim. Sonhava com o mar, que eu só conhecia pelas histórias dos viajantes. Sonhava em conhecer uma cidade grande, com luzes que nunca se apagavam. Sonhava em ter uma vida que não fosse apenas uma repetição dos dias da minha mãe, uma rotina de lavar, passar, cozinhar e calar. Foi nessa época, na minha adolescência, que conheci os irmãos Albuquerque, Tônio e Chico. Eles eram filhos de um comerciante local. Tinham uma vida um pouco mais folgada que a minha. Tônio era o mais velho, um rapaz sério, de poucas palavras. Ele tinha um olhar profundo, que parecia guardar segredos, e uma calma que, para mim, soava como segurança. Chico, 2 anos mais novo, era o oposto, falante, cheio de piadas, sempre rodeado de gente. Ele tinha um sorriso fácil e um jeito de olhar para as moças que as deixava sem graça. Chico me cortejou primeiro. Ele aparecia na porta da minha casa com uma flor de mandacaru, fazia versos, prometia mundos e fundos, mas havia algo em seu olhar que me causava um arrepio, uma intensidade que não era admiração, era posse. Eu sentia que, para Chico, eu seria mais um troféu, mais uma conquista para ele exibir na praça da cidade. Tônio, por outro lado, mal falava comigo. Ele me observava de longe, com aquele seu jeito quieto. Um dia, ele me esperou na saída da missa. Não me trouxe flores nem recitou poesias. Ele apenas se aproximou e disse com a voz baixa: Raimunda, eu vejo como você olha para o horizonte. Eu não posso te prometer o mar, mas posso te prometer uma casa com uma janela grande, onde você vai poder ver o sol se pôr todo dia. E prometo que nunca vou levantar a voz para você. Naquele sertão, naquela época, a promessa de não ter a voz levantada era mais valiosa que qualquer promessa de amor eterno. A promessa de uma janela grande era a promessa de um pequeno pedaço de liberdade. E eu, com meu coração cansado da dureza do meu pai, me agarrei àquela promessa como um sertanejo se agarra à primeira nuvem de chuva, depois de uma longa estiagem. Casei com Tônio. Chico ficou furioso. No dia do nosso casamento, ele bebeu demais e disse, para quem quisesse ouvir, que Tônio estava roubando o que era dele por direito. As pessoas riram, acharam que era a dor de cotovelo de um rapaz apaixonado, mas eu vi a verdade em seus olhos. A mesma posse, a mesma fúria, e tive medo. Nosso começo de casamento foi o que Tônio prometeu. Calmo. Ele construiu nossa casa, não muito longe da casa dos pais dele, e fez a minha janela. Uma janela grande na sala, virada para o poente. Nos primeiros anos, ele sentava ao meu lado na rede, e nós víamos o sol descer juntos, em silêncio. Tivemos nossos filhos, Pedro e depois Sofia. A vida se ajeitou numa rotina previsível e segura. Tônio era um bom provedor, um pai presente, ainda que silencioso. Ele cumpriu a sua promessa. Nunca levantou a voz para mim. Mas com o tempo, eu percebi que o silêncio também pode ser uma forma de grito, um grito de ausência. Os anos passaram como o rio Pajeú na época da seca. Um filete de água lento e barrento, que mal se move. 40 anos. Uma vida inteira. A paixão morna do início do nosso casamento esfriou. Virou um respeito distante.
E depois, uma indiferença cômoda. Tônio e eu nos tornamos dois estranhos que dividiam a mesma casa. Ele saía para trabalhar no seu pequeno comércio, voltava no fim do dia, sentava na sua poltrona, ligava a televisão no jornal e ali ficava, mudo, até a hora de dormir. A janela grande, que um dia foi o símbolo da minha liberdade, virou a moldura da minha solidão. Eu via o sol se pôr sozinha. As conversas foram minguando até se resumirem ao essencial. O almoço tá pronto? Precisa de algo da rua? Apague a luz. Ele nunca perguntava como eu estava, o que eu sentia, o que eu sonhava. Acho que ele esqueceu que eu sonhava. E eu, para sobreviver, esqueci também. Eu me tornei uma sombra dentro da minha própria casa. Cuidava de tudo com um esmero mecânico. A casa brilhava, as roupas cheiravam a amaciante, a comida estava sempre quente na mesa. Mas eu estava me apagando. Minha risada, que um dia foi solta, virou um sorriso contido. Meu corpo, que um dia foi desejado, virou apenas uma presença funcional no outro lado da cama. Há anos não nos tocávamos. O desejo se transformou em poeira, varrido para debaixo do tapete da rotina. E enquanto Tônio se afastava para dentro de seu próprio mundo silencioso, Chico se aproximava. Ele casou, teve filhos e construiu sua casa no terreno ao lado do nosso. Pra gente ficar sempre perto, família unida, ele disse no dia da mudança, com um abraço apertado demais. A esposa dele, uma mulher boa, mas de saúde frágil, vivia mais doente do que sã. E isso era a desculpa perfeita para Chico estar sempre na minha casa. Cunhada, você pode me arrumar um pouco de açúcar? O meu acabou. Mundinha. A mulher tá de cama, fiz um feijão aqui, mas não ficou bom que nem o seu. Prova aqui pra mim? Tônio, essa lâmpada da varanda da sua casa queimou de novo. Deixa que eu troco. Você não tem mais idade para subir em escada. Ele estava sempre lá, consertando uma torneira que pingava, trocando uma telha quebrada, podando as roseiras do meu jardim. Tônio não se importava. Pelo contrário, agradecia. Ainda bem que a gente tem o Chico, né, mulher? Ele quebra um galho danado. Meu marido não via, ou não queria ver. Não via os olhares de Chico que se demoravam mais do que o necessário. Não ouvia os elogios que eram sempre pessoais demais. Esse seu cheiro de canela no cabelo, mundinha, me lembra a minha infância. Suas mãos são de fada, cunhada, transformam tudo em coisa boa. Eram pequenas coisas, sutis, que me deixavam em alerta constante. Se eu estivesse estendendo roupa no varal, ele aparecia para conversar, ficando perto demais, o seu hálito de café batendo no meu rosto. Se eu estivesse na cozinha, ele entrava sem bater e me dava um susto, rindo quando eu pulava. Calma, cunhada, sou só eu. Eu me sentia vigiada, acuada dentro do meu próprio lar. Tentava manter a distância. Respondia com monossílabos. Me fechava. Mas ele não se importava. Para ele, parecia um jogo. Um jogo que ele jogava sozinho e que Tônio, o juiz, nem sequer percebia que estava acontecendo. E eu, a bola, era jogada de um lado para o outro, entre a indiferença de um e a insistência do outro. A minha casa, que deveria ser meu refúgio, tinha se tornado uma arena, e eu estava exausta de lutar uma batalha silenciosa que ninguém além de mim parecia enxergar. Chico Albuquerque era um homem que o mundo via como um sujeito bom, prestativo, um pilar da comunidade. Na igreja era o primeiro a se oferecer para organizar a quermesse. No futebol de domingo era quem trazia a cerveja. Se alguém na vizinhança precisava de ajuda para um reparo, lá estava Chico com sua caixa de ferramentas e seu sorriso largo. Ele construiu essa imagem de bom moço com a mesma paciência com que uma aranha tece sua teia. E assim como a teia, ela servia para capturar. Sua ajuda nunca era desinteressada. Havia sempre uma troca implícita. Ele consertava o portão de uma vizinha e, em troca, ganhava o direito de entrar na casa dela a qualquer hora. Ajudava a carregar as compras de outra e, com isso, se sentia no direito de fazer perguntas sobre a vida pessoal dela. Comigo, era pior, porque eu era a cunhada, a família, o que tornava sua invasão ainda mais dissimulada e aceitável aos olhos dos outros. Ele sabia exatamente o que fazia. Seus elogios eram sempre na frente de alguém, para que soassem como uma brincadeira de cunhado. Essa mundinha é uma santa, Tônio. Se eu não fosse casado e você não fosse meu irmão, eu roubava ela para mim. Ele dizia rindo, e todos riam com ele, menos eu. Eu sentia o calafrio na espinha, porque eu sabia que, por trás da piada, havia uma ameaça velada.
uma afirmação de um desejo que me enojava. Lembro-me de uma tarde específica, talvez uns 5 anos antes do fatídico jantar. Tônio tinha viajado para Salgueiro para comprar mercadorias para a loja. Eu estava no quintal, catando feijão verde, sentada num banquinho baixo de saia comprida. O sol estava quente e eu estava concentrada no meu trabalho. Não o ouvi chegar. De repente, sua sombra me cobriu. "Trabalhando muito, cunhadinha?" ele disse, a voz macia. Eu me assustei. Meu coração deu um pulo. "Chico, que susto. Pensei que estivesse na sua casa." "Estava, mas vi você aqui, sozinha nesse sol. Vim ver se não queria uma ajuda." Ele se agachou ao meu lado, perto demais. O cheiro dele, uma mistura de suor e do sabonete barato que ele usava, invadiu meu espaço. "Não precisa, já estou terminando," eu disse, tentando me afastar discretamente no banquinho. Ele ignorou meu movimento. Pegou uma vagem de feijão da minha bacia e começou a debulhá-la com seus dedos grossos e ágeis. "Sabe, mundinha, eu fico olhando para você e pro meu irmão e eu não entendo." "Não entende o quê, Chico?" perguntei, a voz já na defensiva, sem tirar os olhos do meu trabalho. "Como ele pode ter uma joia como você em casa e tratar como se fosse uma pedra qualquer? Ele não te vê, mundinha. Ele não vê a mulher que você é." A voz dele era um sussurro, carregado de uma falsa compaixão. Meu sangue gelou. "O meu casamento não é da sua conta, Chico," respondi, mais ríspida do que pretendia. Ele riu, uma risada baixa sem humor. "Tudo que é de Tônio é um pouco meu também. Somos irmãos, sangue do mesmo sangue." Ele terminou de debulhar a vagem e, em vez de jogar os grãos na bacia, ele estendeu a mão e a fechou sobre a minha, que estava parada sobre o monte de feijão. Sua pele era áspera e quente. O toque foi um choque, um ultraje. Eu puxei minha mão de volta como se tivesse tocado em brasas. "Não faça mais isso," eu disse, a voz tremendo de raiva contida. Ele levantou as mãos em sinal de rendição, o sorriso cínico ainda no rosto. "Calma, cunhada. Foi só um gesto de carinho. Você anda muito arisca." Ele se levantou, limpou a poeira das calças. "Mas pense no que eu disse. Tem gente que daria o mundo para ter o que Tônio joga fora todo dia." Ele se virou e foi embora, assobiando, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, sentada no meu banquinho, tremendo. Não era só o toque. Era a audácia. Era a forma como ele se apropriava de mim, da minha vida, do meu casamento, transformando a negligência de Tônio numa justificativa para a sua própria cobiça. Naquele dia, eu entendi que, para Chico, eu não era uma pessoa. Eu era um objeto, uma propriedade mal cuidada do irmão que ele sempre invejou e que um dia ele pretendia tomar para si. E a indiferença do meu marido era a porta que ele mantinha sempre entreaberta. A solidão dentro de um casamento é talvez a mais cruel de todas as solidões. É um deserto compartilhado, onde 2 pessoas morrem de sede lado a lado. Para não sucumbir a essa secura, eu me agarrei às pequenas coisas. Meu jardim era meu refúgio. Ali, eu não era a esposa invisível de Tônio, ou a cunhada cobiçada de Chico. Eu era a senhora das plantas. Eu conversava com minhas roseiras, pedia licença para podar a goiabeira, agradecia ao pé de pimenta pelo ardor que dava sabor à nossa comida insossa. Cada flor que desabrochava era uma pequena vitória, uma prova de que a vida ainda podia ser bonita e colorida, mesmo que dentro dos muros da minha casa tudo fosse cinza. O cheiro da terra molhada depois que eu a regava no fim da tarde era o meu perfume preferido. Era o cheiro de esperança, de renovação. A cozinha também era meu reino. Eu cozinhava não apenas para alimentar, mas para sentir. Amassar o pão era uma forma de descontar minhas frustrações silenciosas. O barulho do óleo chiando na panela era a minha música. E os temperos? Os temperos eram meus cúmplices. O coentro, a cebolinha, o cominho. Eu os misturava em alquimias secretas, tentando criar sabores que pudessem preencher o vazio que sentíamos à mesa. Um cozido bem feito, uma galinhada no capricho, um bolo de fubá fofinho. Eram pequenos atos de amor, ou talvez de desespero, jogados num poço de silêncio. Tônio comia tudo sem nunca fazer um comentário. Para ele, comida era combustível. Ele não saboreava, apenas se abastecia. Pedro e Sofia, depois que cresceram e saíram de casa, elogiavam minha comida com um carinho nostálgico. "Ninguém faz um baião de 2 como o da senhora, mãe." Mas eles não entendiam que cada prato era um capítulo da minha história não contada.
Meus filhos, eles eram meu orgulho e minha maior preocupação. Pedro, o mais velho, era um homem bom, trabalhador, mas tinha herdado a dificuldade do pai em demonstrar afeto. Era um espelho de Tônio, só que uma versão mais moderna, que pelo menos tentava. Sofia, a caçula, era meu oposto. Intensa, passional, falava o que sentia. Casou-se com Ricardo, um homem gentil que a adorava, e foram morar em Petrolina. A felicidade dela era uma das minhas poucas alegrias genuínas, mas Sofia carregava uma tristeza profunda. Ela sonhava em ser mãe, mas não conseguia. Já tinha sofrido 2 abortos espontâneos, e os médicos não davam muitas esperanças. Cada vez que ela perdia um bebê, uma parte de mim morria com ela. Eu via o brilho em seus olhos se apagar um pouco mais. Via a frustração em seu casamento, a dor silenciosa que ela e Ricardo compartilhavam. Eu rezava todas as noites. Pedia a Nossa Senhora que olhasse pela minha filha, que lhe concedesse a bênção da maternidade. Essa dor de Sofia me conectava a ela de uma forma visceral. Era a única pessoa no mundo que parecia precisar de mim de verdade, não apenas dos meus serviços domésticos. Nossas longas conversas por telefone eram o oásis na minha semana. Eram nesses momentos que eu me sentia viva, útil, amada. Eu faria qualquer coisa por ela, qualquer coisa para ver o sorriso voltar ao seu rosto. E foi esse amor desesperado, essa vontade de curar a dor da minha filha, que me levou a tomar a decisão mais impensável da minha vida. A decisão que me colocaria no centro daquela tempestade, naquela mesa de jantar de domingo. A tensão entre mim e Chico era uma corda esticada, vibrando no ar da nossa convivência forçada. Tônio seguia alheio, como um homem que mora à beira de um vulcão e se acostumou com os tremores. Mas a corda estava prestes a arrebentar. Foi durante a festa de São João, uns 2 anos antes da revelação. A nossa rua se enfeitava com bandeirinhas, e cada família montava uma pequena fogueira na calçada. O cheiro de milho assado e de pólvora de fogos de artifício se misturava no ar. Era uma noite de alegria, de comunidade. Meus filhos e netos estavam todos lá. Sofia e Ricardo tinham vindo de Petrolina. A casa estava cheia, barulhenta, viva. Eu estava na cozinha terminando de preparar a canjica quando Chico entrou. Ele já tinha bebido umas e outras, e seus olhos brilhavam mais do que o normal. Mundinha, minha cunhada preferida, a rainha do milho, ele anunciou, a voz alta demais para o pequeno cômodo. Eu forcei um sorriso. Deixe de besteira, Chico. Pegue uma tigela e se sirva. Ele se aproximou do fogão, onde o caldeirão de canjica borbulhava. Em vez de pegar a concha, ele se postou atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo nas minhas costas. O cheiro está divino, mas nada se compara ao seu perfume. Chico, por favor, a casa está cheia, eu disse em voz baixa, tentando me afastar, mas a pia me bloqueava. Nesse exato momento, Tônio entrou na cozinha. Ele viu a cena. Chico atrás de mim, eu visivelmente desconfortável. Por um instante, um minúsculo instante, eu vi algo diferente em seu olhar. Um lampejo de... o quê? Irritação? Suspeita? Durou menos de 1 segundo. Chico, percebendo a chegada do irmão, agiu com a rapidez de uma cobra. Ele deu uma gargalhada, colocou as mãos nos meus ombros e me sacudiu de leve, como se estivéssemos no meio de uma brincadeira. Estou aqui tentando roubar a receita secreta da canjica da sua mulher, meu irmão. Mas ela é um túmulo. Não conta pra ninguém. Tônio relaxou. O lampejo em seus olhos se apagou, substituído pela habitual placidez. Deixa de amolar a mulher, Chico. Pega logo a sua canjica e volta pra festa. Ele disse aquilo com a mesma entonação que usaria para dizer, feche a porta. Nenhuma emoção, nenhuma defesa. Ele viu a proximidade, viu meu desconforto e escolheu aceitar a mentira de Chico porque era o caminho mais fácil. Era mais fácil acreditar numa piada do que confrontar a verdade incômoda de que seu irmão assediava sua esposa debaixo do seu nariz. Chico pegou uma tigela, se serviu generosamente e, ao passar por mim, piscou um olho. Um gesto cúmplice, vitorioso. Ele sabia que tinha ganhado. Sabia que Tônio era seu cúmplice passivo. Naquele momento, eu senti uma onda de desprezo pelos dois. Desprezo por Chico, por sua audácia e seu desrespeito. E um desprezo ainda maior por Tônio, por sua covardia, por sua recusa em me enxergar, em me proteger. Ele não era um marido, era um espectador. E naquela noite de São João, no meio da fumaça da fogueira e do barulho dos rojões,
Eu entendi que estava completamente, irremediavelmente sozinha. A lealdade do meu marido não era para mim. Era para a sua própria paz, para a manutenção da sua rotina inabalável. E se para isso ele precisasse me sacrificar, me deixar ser o brinquedo do seu irmão, que assim fosse. O estalo daquela fogueira parecia o som de algo se quebrando dentro de mim. Era o último fio de respeito que eu ainda nutria por ele. O corpo da gente fala, e o meu começou a gritar. Começou com um cansaço que não passava, um peso nas pernas que tornava a lida diária uma maratona. Depois vieram as tonturas. Uma vez, precisei me segurar na parede da cozinha para não cair. Meu estômago se tornou um bicho arredio, enjoando com cheiros que antes me davam prazer, como o do café sendo coado. É a idade, mãe, dizia Pedro, quando eu comentei por alto numa ligação. A senhora precisa descansar mais. Deve ser a pressão, Tônio diagnosticou, sem tirar os olhos da televisão. Toma um chá de capim-santo que melhora. Eu mesma me convenci de que era o climatério, a menopausa tardia dando seus últimos suspiros. Aos 66 anos, o corpo da mulher é um mapa de territórios desconhecidos. Cada dor nova, cada sintoma estranho, a gente joga na conta do tempo. A gente se acostuma a se sentir um pouco quebrada, um pouco fora do lugar. Mas os sintomas pioraram. Meus seios ficaram doloridos, e eu notei uma mudança sutil na minha cintura. As saias que antes fechavam com folga, agora estavam justas. Eu me olhava no espelho do guarda-roupa, um espelho antigo, manchado pelo tempo, e via um rosto abatido, com olheiras profundas. Mas via também algo mais, um inchaço, uma transformação que eu não conseguia nomear. Foi Sofia quem insistiu. Numa de nossas conversas, minha voz deve ter soado mais cansada que o normal. Mãe, a senhora não está bem. Eu estou ouvindo na sua voz. A senhora precisa ir a um médico. Um médico de verdade. Não um curandeiro. Ah, minha filha, é só cansaço. Não, mãe, não é não. Eu vou marcar uma consulta para a senhora aqui em Petrolina, com a doutora Aline, uma ginecologista excelente. É bom fazer um check-up geral. Eu passo aí e te pego. A insistência dela era uma mistura de carinho e autoridade. Eu, que nunca tinha tido o hábito de ir a médicos, acabei cedendo, mais para acalmar seu coração aflito do que por acreditar que tivesse algo sério. Para Tônio, eu disse que iria passar uns dias com Sofia, para ajudá-la a arrumar umas coisas em casa. Era uma meia-verdade, e ele a aceitou sem questionar. A viagem para Petrolina foi silenciosa. Eu olhava a paisagem da Caatinga passar pela janela do carro, os mandacaros se erguendo como sentinelas espinhentas, e sentia um nó na garganta. Um pressentimento ruim, uma ansiedade que não tinha nome. O consultório da doutora Aline era o oposto do meu mundo. Limpo, branco, com ar-condicionado e cheiro de produto de limpeza. As paredes eram decoradas com fotos de bebês sorridentes. Senti um aperto no peito ao pensar na dor da minha filha, que entrava e saía daquele lugar sempre com o coração pesado. Doutora Aline era uma mulher jovem, de sorriso gentil e olhar atento. Ela me ouviu descrever meus sintomas com paciência. Fez perguntas sobre meu histórico, minha idade, meu casamento. Eu respondi tudo de forma monossilábica, sentindo-me deslocada e exposta sob as luzes frias da sala de exame. Depois de me examinar, ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando minhas anotações, o rosto franzido numa expressão de perplexidade. Dona Raimunda, ela começou, a voz hesitante. Seus sintomas são um pouco contraditórios. Pela sua idade, eu pensaria em várias possibilidades. Mas tem algo no exame físico que não bate. Ela me olhou nos olhos. Eu preciso pedir alguns exames, incluindo um exame de sangue e uma ultrassonografia. Só pra gente descartar qualquer coisa. Eu concordei com a cabeça sem entender direito. Descartar o quê? Eu só queria um remédio para o enjoo e o cansaço. Saí do consultório com os pedidos de exame na mão, sentindo o olhar preocupado de Sofia em minhas costas. Naquele momento, a ideia mais absurda, mais impossível do mundo, ainda não tinha nem sequer arranhado a superfície da minha imaginação. Eu estava preocupada com um tumor, uma doença grave, algo que me levaria embora. Mal sabia eu que o diagnóstico seria sobre algo que chegava, e não sobre algo que partia. 2 dias depois, eu estava de volta àquele consultório branco, sentada na mesma cadeira desconfortável. Sofia estava ao meu lado, segurando minha mão com força. Suas mãos estavam frias e úmidas. A minha também.
Doutora Aline entrou na sala com uma pasta cheia de papéis na mão e um olhar que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de assombro, incredulidade e uma espécie de respeito profissional. Ela não fez rodeios. Sentou-se à nossa frente, respirou fundo e disse: Dona Raimunda, eu já vi muita coisa nesta profissão, mas o seu caso é extraordinário. Meu coração começou a bater descompassado. É grave, doutora? É câncer? Ela balançou a cabeça, um pequeno sorriso se formando no canto dos lábios. Não, Dona Raimunda, não é nada disso. É o oposto, na verdade. É vida. Eu e Sofia nos entreolhamos, sem entender. A médica abriu a pasta e me mostrou o resultado de um exame de sangue, apontando para um número. Este hormônio aqui, o beta-HCG, indica a presença de uma gestação, e o seu está altíssimo. Ela pegou a imagem da ultrassonografia. E esta imagem aqui confirma tudo. Dona Raimunda, a senhora está grávida. O mundo parou. As palavras dela ecoaram na sala, mas não fizeram sentido. Era como ouvir uma língua estrangeira. Grávida. Eu. Aos 66 anos. Era impossível. Uma piada de mau gosto. Um erro de laboratório. Sofia soltou minha mão e levou as duas à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Grávida? Mãe? Como assim? Eu sei que é um choque. Continuou a médica, a voz calma, tentando nos ancorar na realidade. É um evento extremamente raro, uma em milhões. A maioria das mulheres na sua idade já não ovula há anos, mas a natureza às vezes nos prega peças. A sua gestação já tem quase 3 meses, e pelo que vimos na ultrassonografia, o feto está se desenvolvendo perfeitamente. É o que chamamos de gravidez geriátrica de altíssimo risco, claro. Vai exigir um acompanhamento muito rigoroso, mas, medicamente falando, está acontecendo. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. A notícia não me trouxe alegria, nem espanto. Trouxe um pavor gelado, um terror profundo. Grávida de quem? Como? Eu não me deitava com Tônio como marido e mulher há quase uma década. Nossa intimidade se resumia a um boa noite seco, cada um virado para o seu lado da cama. A matemática simplesmente não fechava. A minha mente, em pânico, começou a buscar uma explicação, qualquer explicação. E a primeira imagem que me veio foi a de Chico. Seu rosto sorrindo, seu toque indesejado, sua presença constante. A lembrança daquela tarde no quintal, daquela noite de São João. Será que, em algum momento, eu teria me descuidado? Ele teria me dopado? A ideia era tão monstruosa, tão vil, que meu estômago se revirou. Não podia ser. Eu saberia, eu sentiria. Mãe, a voz de Sofia me trouxe de volta. Ela estava chorando abertamente agora, mas seu choro não era de alegria nem de tristeza. Era de puro choque. Eu olhei para a imagem borrada na ultrassonografia. Um pequeno borrão cinza que, segundo a médica, era uma vida. Uma vida que tinha se instalado em mim, sem pedir licença, virando o meu mundo de cabeça para baixo. Uma vida que não tinha explicação. Naquele momento, dentro daquele consultório asséptico, eu não me senti abençoada. Eu me senti invadida, amaldiçoada, carregando um segredo que nem eu mesma conseguia decifrar. Voltei para Ouricuri com um furacão dentro de mim. Sofia quis ficar comigo, mas eu insisti para que ela voltasse para sua casa, para Ricardo. Eu precisava ficar sozinha para tentar entender o que não tinha entendimento. Ela me deixou na porta de casa, com um abraço demorado e um olhar que misturava pena, preocupação e uma ponta de medo. Mãe, a gente vai dar um jeito. Eu prometo, ela sussurrou. Mas que jeito? Entrei em casa e o silêncio me recebeu como um velho conhecido. Tônio estava na loja. A casa estava vazia, mas para mim, ela estava assombrada. Cada canto parecia me acusar. O sofá da sala, a cadeira da cozinha, o corredor escuro. Eu andava pelos cômodos como um fantasma, a mão pousada sobre o meu ventre, que agora eu via com outros olhos. Não era mais o meu corpo. Era uma caixa de segredos. Um palco para um milagre inexplicável ou um crime inominável. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. À noite, eu deitava ao lado de Tônio e fingia dormir. Ouvi-lo respirar, tão perto e ao mesmo tempo tão distante, era uma tortura. A vontade de sacudi-lo, de gritar, como isso aconteceu, me consumia. Mas eu não podia. O que eu diria? Que estava esperando um filho que não podia ser dele?
A primeira pessoa em quem ele pensaria seria Chico. E a acusação, a desonra, a vergonha recairiam sobre mim como uma sentença de morte social. Durante o dia eu evitava Chico a todo custo. Se o via chegando, eu entrava em casa e trancava a porta. Inventava dores de cabeça, indisposições. Ele pareceu notar minha mudança de comportamento, e sua curiosidade se aguçou. Eu o via do outro lado da cerca, me observando cuidar do jardim. O olhar inquisidor, o medo de que ele fosse o responsável por aquilo me paralisava. Eu repassava cada interação nossa, cada palavra, cada gesto, procurando uma falha na minha memória, um momento em que eu pudesse ter sido vulnerável, mas não encontrava nada, nada que explicasse uma gravidez. A comida, que antes era meu consolo, agora era minha inimiga. Os enjoos eram constantes. Eu emagreci, e as olheiras se aprofundaram. Tônio, em sua bolha de indiferença, notou as mudanças. Você está doente, mundinha. Essa sua ida à Petrolina não adiantou nada. Você voltou pior. É só uma virose. Eu mentia. A voz fraca. A verdade era um carvão em brasa na minha garganta. Eu estava completamente sozinha com aquele segredo impossível. Eu pensava em sumir. Pegar um ônibus para qualquer lugar e desaparecer. Mas para onde eu iria? Aos 66 anos. Sem dinheiro. Sem ninguém. E com uma vida crescendo dentro de mim. Numa tarde, desesperada, eu fui à igreja. A igreja estava vazia e silenciosa, o cheiro de velas e de madeira antiga no ar. Ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma para quem eu tinha rezado tantas vezes pela minha filha. Mas desta vez, as palavras não vinham. Eu não sabia o que pedir. Perdão? Por qual pecado? Ajuda? Para qual problema? Um milagre? Eu já estava vivendo um. E ele era um pesadelo. As lágrimas que eu vinha segurando há dias finalmente vieram. Um choro silencioso, convulsivo, que sacudia meu corpo inteiro. Eu chorei pela minha juventude perdida, pelo meu casamento morto, pela minha solidão. Chorei pelo medo do futuro, pela vergonha do presente. Chorei porque, pela primeira vez na vida, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Eu era uma jangada à deriva num mar que eu não conhecia, sem leme e sem porto à vista. E a tempestade estava apenas começando. A revelação, quando veio, não foi como um raio em céu azul. Foi como a água que se infiltra lentamente numa parede, manchando, enfraquecendo a estrutura, até que um dia, com um toque, tudo desmorona. A resposta não estava em Chico, nem em Tônio. Estava no amor desesperado que eu sentia por Sofia. A verdade é que não houve milagre, não houve traição. Houve ciência. E houve um pacto de amor e segredo que eu fiz com a minha filha. Tudo começou cerca de 1 ano antes. Depois do seu segundo aborto, Sofia entrou numa depressão profunda. Ela mal comia, mal saía de casa. Ricardo, seu marido, estava desolado, sem saber como ajudar. Os médicos em Petrolina tinham sido claros. O útero de Sofia era hostil, nas palavras clínicas e cruéis que eles usaram. Ela conseguia gerar o embrião, mas seu corpo o rejeitava. A cada tentativa, a cada esperança, vinha a queda, a dor, o sangue. Um dia, o médico de Sofia mencionou, quase como uma curiosidade acadêmica, uma alternativa rara e controversa: a barriga de aluguel, ou, como eles chamam, a gestação de substituição. Mas a lei no Brasil é restrita. A gestora precisa ser uma parente de até 4º grau, e não pode haver pagamento. A primeira opção seria uma irmã, mas Sofia é filha única. Uma prima? As primas dela já tinham suas próprias vidas, seus próprios filhos, e a ideia foi recebida com evasivas e desconforto. Foi então que Sofia, numa noite de desespero, me ligou. A voz dela era um fio, quebrada pelo choro. Mãe, e se fosse a senhora? Eu fiquei em silêncio do outro lado da linha. A ideia era tão fora de órbita, tão absurda, que a princípio eu pensei que ela estivesse delirando de dor. Eu, minha filha? Mas como? Eu sou uma mulher velha. Meu corpo não serve mais para isso. Não, mãe, a senhora não entende. Ela explicou, a voz ganhando um pingo de urgência. O óvulo seria meu, o esperma seria do Ricardo. Eles fariam o embrião no laboratório. Eles só precisariam implantar na senhora. A doutora Aline disse que, por incrível que pareça, seu útero está saudável. Às vezes acontece. Ela disse que a idade seria um risco enorme, mas não seria impossível. Seria o nosso bebê, mãe. Nosso filho. A senhora só o guardaria para mim.
Por favor, mãe, pensa nisso. É a nossa única chance. Desliguei o telefone com a cabeça girando. Parecia coisa de ficção científica, de novela das 9, mas a dor na voz da minha filha era real. A imagem do seu rosto, cada vez mais triste e sem vida, não saía da minha cabeça. Eu, que sempre me senti tão inútil, tão invisível, de repente tinha em minhas mãos a chave para a felicidade da pessoa que eu mais amava no mundo. Passei dias pensando, rezando, olhei para a minha vida. O que eu tinha? Um casamento de aparências, uma rotina vazia. Eu não tinha mais nada a perder, mas eu podia dar à minha filha o que ela mais queria. Eu podia lhe dar uma família. Tomei minha decisão. Liguei para Sofia. Eu faço. Do outro lado da linha, o som do choro dela foi a confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa. Era um choro de alívio, de esperança renascida. E assim começou a nossa jornada secreta. As minhas visitas para ajudar Sofia se tornaram viagens clandestinas à clínica de fertilidade em Recife, um lugar ainda mais moderno e impessoal que o consultório de Petrolina. Comecei um tratamento hormonal pesado, que me causava os enjoos e o cansaço que eu, mais tarde, usaria como desculpa. Foram meses de injeções, exames e uma ansiedade que doía no peito. Fizemos 2 tentativas de implantação. A primeira falhou. O desânimo foi avassalador. Pensei em desistir, em dizer a Sofia que meu corpo velho não aguentaria, mas ela me implorou para tentar mais uma vez. Só mais uma, mamãe. Por favor. Na segunda tentativa, nós esperamos as 2 semanas mais longas das nossas vidas. E então, o exame de sangue veio. Positivo. O embrião de Sofia e Ricardo, meu neto biológico, estava crescendo dentro de mim. O abraço que trocamos na clínica foi um misto de euforia e pânico. Nós conseguimos. Mas e agora? Como contaríamos isso ao mundo? Ao meu marido? Ao meu filho? À nossa família tão tradicional e cheia de pré-julgamentos? Nosso plano inicial era manter o segredo o máximo possível. Eu me afastaria, diria que estava com um problema de saúde e precisava de repouso na casa de Sofia. Quando o bebê nascesse, Sofia e Ricardo o registrariam e diriam que foi uma adoção surpresa. Era um plano frágil, cheio de furos, mas era o único que tínhamos. O que eu não contava era com a rapidez com que meu corpo mudaria e, principalmente, não contava com a onipresença e a desconfiança de Chico. Ele percebeu que algo estava diferente em mim e a mente dele, sempre maliciosa, preencheu as lacunas com a única explicação que lhe convinha. E ao perceber isso, ao ver a teia de suspeitas que ele começava a tecer ao meu redor, um novo plano, mais perigoso e radical, começou a se formar na minha cabeça. O plano que me levou àquele jantar de domingo. Pani, o pacto foi selado numa tarde chuvosa em Petrolina, na cozinha da casa de Sofia. A chuva batia forte na janela, criando uma cortina de água que nos isolava do resto do mundo. Era o cenário perfeito para a conversa que mudaria nossas vidas para sempre. Ricardo estava presente. Ele estava pálido, os olhos fundos de noites mal dormidas. Ele se sentou à mesa, as mãos entrelaçadas com as de Sofia, como se precisassem da força um do outro para sequer pronunciar as palavras. Sogra. Calma, ele começou, a voz baixa. Eu não sei nem como te agradecer por sequer considerar isso. É mais do que qualquer pessoa poderia pedir. Eu faria qualquer coisa pela felicidade de vocês. Eu disse, e minhas palavras eram a mais pura verdade. Eu olhei para eles, um casal jovem, cheio de amor, cuja única nuvem no horizonte era a ausência de um filho. Foi Sofia quem detalhou o plano. Ela tinha pesquisado tudo, conversado com advogados, com psicólogos. Ela era metódica, tentando controlar o caos emocional com fatos e procedimentos. A gente faria tudo em Recife, mãe. Ninguém conhece a gente lá. O tratamento hormonal é a parte mais chata. São injeções diárias. A senhora teria que aprender a se aplicar. Ou eu iria aí sempre que desse para aplicar na senhora. Depois, a implantação é simples. Não dói. E aí, a gente espera. E se não der certo? Perguntei, o medo rastejando pela minha espinha. A gente tenta de novo, disse Ricardo com uma firmeza que me surpreendeu. Até o dinheiro ou a coragem acabarem. E o seu pai? Continuei, a pergunta que mais me assombrava. E o Pedro? E... Chico? Sofia suspirou. É a parte mais difícil. A gente não pode contar. Não agora. Papai não entenderia. Ele ia achar que é coisa do diabo. O Pedro ia julgar,
Ia dizer que a senhora está velha demais para isso, que é um risco. E o tio Chico, ele ia transformar isso num circo. A gente precisa manter isso em segredo absoluto. O peso daquele segredo me pareceu, naquele momento, maior do que o peso da própria gravidez. Mentir para Tônio, para meu filho, para todos. Viver uma vida dupla aos 66 anos. Qual vai ser a história? Perguntei. Que a senhora está com um problema de saúde que precisa de tratamento, umas tonturas, uma fraqueza, e que eu vou cuidar da senhora. A senhora passaria mais tempo aqui em Petrolina, ou eu iria mais para Uricuri. A gente inventa uma desculpa para as viagens a Recife. Diz que é um especialista, explicou Sofia, a mente dela já trabalhando a 1000 por hora. Naquele momento, na cozinha de Sofia, pareceu um plano plausível, um plano de amor. Nós três, unidos por um segredo, contra o mundo. Eu me senti parte de algo importante, vital. Pela primeira vez em décadas, eu não era apenas a mundinha que cozinhava e limpava. Eu era a portadora da esperança, o vaso que conteria o maior tesouro da vida da minha filha. Eu me lembro de olhar para as mãos deles, unidas sobre a mesa, e depois para as minhas, enrugadas e manchadas pelo tempo. Mãos que tinham capinado, lavado, cozinhado. Mãos que tinham acalentado 2 filhos, e que agora, talvez, acalentariam um neto de uma forma que nenhuma avó jamais tinha feito. Eu topo, eu disse, mas vocês precisam me prometer uma coisa. Se algo der errado, se minha saúde falhar, cuidem do bebê. E se o segredo for descoberto, nós 3 enfrentaremos isso juntos. Ninguém vai carregar essa cruz sozinho. Juntos, disse Sofia, os olhos brilhando com lágrimas e determinação. Juntos, confirmou Ricardo, apertando a mão da esposa e a minha. Naquele dia, nós formamos uma trindade, uma aliança sagrada, selada não com sangue, mas com a promessa de uma vida. Mal sabíamos nós o quão frágil era o nosso pacto e quão brutalmente ele seria testado. A chuva lá fora continuava a cair, lavando o mundo, mas dentro de nós, a tempestade estava apenas se formando. As viagens para Recife eram como incursões em outro planeta. Eu saía da poeira e do sol a pino de Ouricuri, e horas depois, estava numa metrópole de vidro e asfalto, úmida e barulhenta. Sofia inventava para a família que estávamos indo a um reumatologista famoso, um especialista para as minhas dores no corpo. Era uma desculpa plausível, e ninguém questionou. A clínica de fertilidade era um lugar de silêncios e esperanças sussurradas. As salas de espera estavam sempre cheias de casais jovens, com os rostos marcados pela ansiedade. Eu era uma anomalia ali, uma senhora de cabelos brancos, sentada entre mulheres na casa dos 30. Eu sentia os olhares curiosos sobre mim. Ninguém podia imaginar que eu não era a avó acompanhando a filha, mas sim a paciente principal. Eu me sentia uma impostora. O vocabulário dos médicos era estranho. Endométrio, progesterona, transferência de embriões. Eu apenas balançava a cabeça e seguia as instruções. As injeções de hormônios, que eu aprendi a aplicar na minha própria barriga, se tornaram um ritual diário e doloroso. Eu as aplicava no banheiro, com a porta trancada, o coração disparado com medo de que Tônio entrasse. Meu corpo reagia com ondas de calor, mudanças de humor e um cansaço avassalador. É o remédio novo do reumatologista, Tônio. É muito forte. Eu mentia, e ele apenas resmungava um A transferência do embrião foi um procedimento rápido e indolor, mas emocionalmente esmagador. Eu estava deitada numa sala fria, com Sofia e Ricardo ao meu lado, segurando minhas mãos. Na tela de um monitor, eu vi um ponto de luz minúsculo. Este é o embrião de vocês, disse o médico. A partir de agora, é com a natureza e com a dona Raimunda. Eu fechei os olhos e rezei. Pedi a Deus que aquele pontinho de luz se agarrasse à vida, que ele encontrasse um lar seguro dentro de mim. Naquele momento, não importava a ciência, os hormônios, a estranheza de tudo aquilo. Importava apenas o milagre da vida, o desejo desesperado de uma mãe de ajudar sua filha. Quando veio a confirmação da gravidez, a euforia inicial logo deu lugar a um medo constante. Cada pontada, cada enjoo me deixava em pânico. Será que estava tudo bem? Será que meu corpo velho daria conta do recado? Sofia era minha rocha. Ela me ligava todos os dias, controlava meus remédios, minha alimentação.
Ela lia livros sobre gravidez geriátrica, pesquisava dietas, me tratava como se eu fosse feita de cristal. Ricardo depositava dinheiro na minha conta todo mês, para as despesas extras, sogra, vitaminas, uma comida melhor. Eu me sentia cuidada, amparada por eles. Mas em Ouricuri, eu estava sozinha. A mentira era um fardo pesado. Eu comecei a usar roupas mais largas, blusas mais soltas. O verão do sertão tornava o disfarce uma tortura. O calor era insuportável, e o cheiro forte da comida que Chico insistia em trazer da casa dele me revirava o estômago. A barriga começou a despontar, uma curva suave, quase imperceptível para os outros, mas para mim era um outdoor luminoso. Eu vivia com o medo de ser descoberta, o medo do julgamento, da condenação, o medo de ver o sonho de Sofia se transformar no meu pior pesadelo. E o olhar de Chico, cada vez mais desconfiado, era um lembrete constante de que nosso segredo estava pendurado por um fio. Viver com o segredo era como carregar uma bacia de água cheia até a borda, tentando não derramar uma gota sequer. Cada passo era calculado, cada palavra era pesada. Meu corpo se tornava um traidor, revelando aos poucos o que minha boca se recusava a dizer. O primeiro a suspeitar de algo mais sério, claro, foi Chico. Ele tinha um faro para o que não era dito. Ele notava que eu recusava o café forte que ele sempre me oferecia, que eu me sentava com mais cuidado, que havia um brilho diferente, talvez de febre ou de vida nos meus olhos. Você tá diferente, Mundinha. Ele me disse um dia, me encontrando na varanda. Tá mais cheia, tá com um brilho. Esse médico de Recife tá te fazendo bem. O jeito como ele disse cheia me deu um arrepio. Não era um elogio, era uma sondagem. Eu desconversava. É o tratamento, Chico. Muitos hormônios. O médico disse que eu ia inchar um pouco. Ele sorria. Aquele seu sorriso que não chegava aos olhos. Hormônios, sei. Tônio anda cuidando bem de você? A pergunta era uma faca de 2 gumes. Podia ser uma preocupação genuína de cunhado, ou uma insinuação de que meu marido não estava cumprindo seu papel, abrindo espaço para outros. A mentira me consumia. Eu, que sempre fui uma mulher honesta, de vida simples e transparente, agora me via enredada numa trama complexa. Mentia para o meu marido, para o meu filho Pedro, para as vizinhas. A cada pergunta sobre a minha doença, eu inventava um novo sintoma, uma nova recomendação médica. Eu estava me tornando uma pessoa que eu mesma não reconhecia. Sofia sentia minha angústia. Mãe, talvez a gente devesse contar, pelo menos pro Pedro. Ele é nosso sangue. Talvez ele entenda. Mas eu não conseguia. Eu conhecia meu filho. Pedro era um homem bom, mas pragmático, conservador. Ele veria a situação como um risco absurdo, uma loucura. Ele me julgaria, tentaria me impedir. E Tônio, a reação de Tônio era uma incógnita que me apavorava. O que aquela revelação faria com a casca de indiferença que ele construiu ao redor de si? Ela se quebraria em raiva, em vergonha, ou ele simplesmente se fecharia ainda mais. Enquanto isso, a vida dentro de mim florescia. Eu sentia os primeiros movimentos, uma vibração suave, como o bater de asas de uma borboleta. Foi um choque. Até aquele momento, a gravidez era um conceito, uma série de sintomas, um segredo. Mas aquele pequeno movimento tornou tudo real. Havia alguém ali, meu neto, meu filho. Uma mistura confusa de sentimentos me invadiu. Medo, assombro e um afeto protetor, feroz, que me surpreendeu. Aquele pequeno ser era a razão de tudo. Era por ele, e por Sofia, que eu estava suportando tudo aquilo. E foi o pensamento de protegê-lo, de garantir que ele viesse ao mundo num ambiente de verdade, e não de suspeitas e mentiras, que me levou a uma conclusão aterrorizante. O plano de esconder a gravidez, e depois simular uma adoção, não ia funcionar. A barriga cresceria, as pessoas falariam. Chico, com sua malícia, já estava plantando as sementes da dúvida. A história que ele criaria seria suja. Seria uma mancha que marcaria aquela criança para sempre. O filho do pecado, o fruto da traição da avó com o cunhado. Eu não podia permitir isso. Eu precisava tomar o controle da narrativa. Eu precisava contar a história, por mais inacreditável que fosse. Mas como? Uma conversa calma? Ninguém acreditaria. Eles me tomariam por louca, senil. Eu precisava de um palco, de um momento de impacto. Um momento em que todos estivessem juntos, obrigados a ouvir. Um momento tão chocante que os forçaria a parar e a escutar a verdade, por mais absurda que ela soasse.
E foi aí que a ideia do jantar de domingo nasceu. Um domingo qualquer, uma galinhada caprichada, a família toda reunida, seria a minha arena. Eu jogaria a bomba no centro da mesa. A primeira bomba, a da gravidez, para atrair a atenção de todos e expor a maldade que já estava no ar. E depois, se eu tivesse forças, eu jogaria a segunda, a bomba da verdade. Seria um incêndio. Eu sabia disso. Mas às vezes, é preciso queimar tudo para que o terreno se torne fértil novamente. A decisão de confessar no jantar não foi um impulso. Foi uma estratégia de guerra, planejada por uma general cansada. Nas semanas que antecederam aquele domingo, eu vivi numa névoa de medo e determinação. Eu ensaiava as palavras na minha cabeça enquanto lavava a louça. Eu estou grávida. Simples, direto, devastador. Liguei para os meus filhos e os convidei. É só um almoço de domingo pra gente botar o papo em dia. Faz tempo que não nos reunimos todos. Pedro concordou na hora, sempre solícito. Sofia hesitou. Mãe, a senhora tem certeza? É uma boa ideia? Ela perguntou, a voz cheia de apreensão. Tenho, minha filha. É a única ideia. A gente não pode mais viver se escondendo. A mentira está nos adoecendo mais do que os hormônios. Confie em mim. Ela confiou, ainda que a contragosto. Ela e Ricardo viriam de Petrolina no sábado à noite. Eu me preparei para aquele dia como uma atriz se prepara para o papel de sua vida. No sábado, fui à feira e comprei os melhores ingredientes. A galinha caipira mais gorda, as verduras mais frescas, as frutas mais doces para a sobremesa. Eu queria que a mesa fosse uma representação da minha vida, farta, cuidada, cheia de amor, mas prestes a ser virada de cabeça para baixo. Naquela manhã de domingo, eu acordei antes do sol. Enquanto a casa dormia, eu comecei a cozinhar. O ato de picar a cebola, de refogar o alho, de sentir o cheiro da comida tomando conta da casa, me acalmava. Era meu ritual. Cada panela no fogo era um passo a mais em direção ao confronto inevitável. Tônio acordou e me viu na cozinha, já em pleno vapor. Pra que essa comida toda, mulher? É dia de festa? Ele perguntou, bocejando. Os meninos vêm almoçar. A família toda, respondi, sem olhá-lo. Chico, como era de se esperar, apareceu no meio da manhã, com a desculpa de pedir uma ferramenta emprestada. Ele me viu na cozinha, suando sobre as panelas. Opa, vai ter festa e não me convidaram? Ele disse com seu jeito invasivo. É só um almoço em família, Chico. Você e sua família também estão convidados, claro. Eu disse, porque excluí-lo tornaria tudo mais suspeito. Era crucial que ele estivesse lá. Ele era uma peça fundamental no meu teatro. Seu sorriso se alargou. Claro que vamos! Não perderia seu tempero por nada, cunhada. Meus filhos e netos chegaram por volta do meio-dia. A casa se encheu de vozes, de risadas, do barulho da televisão ligada no futebol. Por um momento, olhando aquela cena, eu quase desisti. Era uma cena de família feliz, de normalidade. Por que destruir aquilo? Mas então eu olhei para a Sofia. Ela estava sentada no sofá, tentando sorrir para as brincadeiras dos sobrinhos, mas seu olhar estava distante, apavorado. Ela me olhou por cima das cabeças das crianças, e em seus olhos eu vi um pedido de socorro. Aquilo me deu forças. Eu não estava destruindo nada. Eu estava tentando salvar a minha filha e o meu neto de uma vida inteira de mentiras. Na hora do almoço, nos sentamos todos à mesa. A mesa que eu mesma arrumei, com a toalha de chita florida que eu mais gostava. Eu servi a todos, como sempre fazia. Garanti que todos tivessem seus pratos cheios. Eu me sentei por último. Meu prato estava vazio. Ninguém notou. Eu esperei o momento certo. O momento em que a conversa diminuísse, em que todos estivessem concentrados na comida. O momento de calmaria antes da tempestade. Olhei para cada rosto. Meu filho, minha nora, meus netos, minha filha, meu genro, meu cunhado, sua esposa e meu marido. Minha vida inteira estava sentada àquela mesa. Respirei fundo, sentindo o cheiro da galinhada que talvez fosse a última refeição que faríamos em paz. E então, eu soltei as palavras. As palavras que eu tinha ensaiado. As palavras que mudariam tudo. Eu estou grávida. Estamos de volta ao epicentro do terremoto. Aquele instante congelado depois da minha declaração. Agora, com a lente da verdade, a cena se torna ainda mais nítida e dolorosa. O garfo suspenso na mão de Pedro não era apenas choque. Era a incredulidade de um filho que via sua mãe, a figura de estabilidade e tradição, se transformar em algo que ele não conseguia compreender.
O rosto dele, normalmente tão calmo, se contorceu numa máscara de confusão e vergonha. Ele olhou para o pai, buscando uma reação, uma negação, qualquer coisa que restaurasse a ordem do universo. E não encontrou nada. A palidez de Sofia não era só pânico. Era a agonia de quem sabia a verdade, de quem era coautora daquele roteiro, e agora via a cena sair do seu controle. Ela estava presa entre a lealdade ao nosso pacto e o medo primordial do julgamento da família. Cada segundo de silêncio era uma eternidade em que ela me abandonava no campo de batalha que nós duas criamos. Seus olhos suplicavam para que eu desfizesse o que tinha feito, mas era tarde demais. O sorriso malicioso de Chico, que eu já descrevi, agora ganhava uma nova camada de significado. Ele não estava apenas se divertindo com o caos. Ele estava vendo a confirmação de suas suspeitas, a materialização de suas fantasias. Em sua mente, aquela gravidez era a prova final da negligência de Tônio, e de alguma forma, uma vitória sua. Era a prova de que ele estava certo o tempo todo sobre mim, sobre nós. Ele era o profeta da desgraça, e sua profecia acabava de se cumprir. E Tônio. Ah, Tônio. Sua mastigação lenta e metódica, que a princípio me pareceu pura indiferença, agora eu entendia de outra forma. Era o seu mecanismo de defesa. O mundo estava ruindo ao seu redor. A base de sua vida de rotina e previsibilidade estava sendo dinamitada, e ele se agarrava ao ato mais simples e primordial: comer. Era a sua forma de não pensar, de não sentir, de adiar o confronto com uma realidade que sua mente se recusava a processar. Sua saída da mesa não foi um ato de raiva, mas de fuga. Ele não estava me abandonando. Estava fugindo de si mesmo, da pergunta que a declaração de Chico deixou no ar: será que os parabéns não são para você? Fugindo da humilhação pública, da dúvida, da necessidade de ter uma reação que ele não sabia como ter. Quando a acusação de Chico foi lançada no ar, foi como se ele tivesse dado voz ao pensamento mais obscuro e secreto de todos ali. A esposa de Chico, uma mulher apagada pela doença e pela personalidade do marido, baixou os olhos para o prato, como se a vergonha fosse dela. Minha nora, esposa de Pedro, levou a mão ao peito e olhou para o marido, esperando que ele, como o homem da casa, fizesse alguma coisa. Meus netos se encolheram em suas cadeiras, desejando ser invisíveis. Todos eles, em um instante, aceitaram a versão de Chico. Por quê? Porque era mais fácil. Uma história de traição entre uma mulher mais velha e um cunhado sedutor é um enredo conhecido, um clichê de novela. É mais fácil de digerir do que a verdade. A verdade era complexa, cientificamente improvável, eticamente questionável. A verdade exigiria empatia, compreensão, uma revisão completa de tudo o que eles pensavam saber sobre mim. A mentira, por outro lado, era simples. Ela me colocava no papel da vilã, Chico no papel do sedutor e Tônio no papel da vítima. Papéis claros, definidos. Naquele silêncio pesado, eu senti o peso do julgamento de todos eles, e olhando para o rosto aterrorizado de Sofia, eu percebi que estava sozinha. O nosso pacto de enfrentar juntas tinha se desfeito. A cruz naquele momento era só minha. A pergunta de Chico, carregada de veneno, ficou suspensa no ar, e todos os olhares se voltaram para mim. O silêncio era um tribunal, e eu era a ré. Responde, mundinha. Ele insistiu, saboreando o momento, o poder que ele tinha sobre todos nós. A gente só quer saber quem é o pai dessa criança milagrosa. É o meu irmão, que mal te dirige a palavra há anos? Ou será que o milagre tem outro nome? Pedro, meu filho, se levantou de um salto, a cadeira arrastando no chão com um ruído violento. Cala a boca, tio. Não fale assim com a minha mãe. A defesa dele, embora bem-vinda, veio carregada de dor. Ele não estava me defendendo da acusação de traição. Estava defendendo a honra da família do escândalo, da humilhação. No fundo, eu sabia que ele também acreditava na versão de Chico. Eu só estou fazendo a pergunta que todo mundo aqui está se fazendo, Pedrinho. Chico retrucou com uma calma cruel. Sua mãe joga uma notícia dessas na mesa e espera que a gente coma calado? Eu não. Eu quero a verdade. Pelo respeito ao meu irmão, que saiu daqui humilhado. O respeito ao irmão era a sua bandeira, o seu escudo. Ele se pintava como o defensor da honra de Tônio, o que tornava sua acusação ainda mais eficaz. Isso não é da sua conta, eu disse, minha voz finalmente encontrando o caminho para fora. Não é da minha conta?
Ele riu, uma risada que raspou nos meus nervos. Claro que é. Se essa criança for do meu irmão, é meu sobrinho. Se não for, bom, aí a história é outra, não é? Aí é um assunto que diz respeito a todos nós. A reputação da nossa família. Ele era um mestre da manipulação. Com cada palavra, ele me encurralava mais. Me pintava como a culpada, a adúltera. E a minha família, meu próprio sangue, estava caindo na armadilha dele. Eu via nos olhos de Pedro a dúvida se transformando em certeza. Via no rosto da minha nora o horror e o julgamento. Mãe, disse Pedro, a voz agora suplicante. Pelo amor de Deus, diz que isso é mentira. Diz que o tio Chico tá inventando coisa. Diz que esse filho é do pai. Como eu poderia dizer isso? Como eu poderia confirmar uma mentira para escapar de outra? Se eu dissesse que o filho era de Tônio, como explicaria a gravidez depois de tantos anos sem intimidade? A mentira seria descoberta eventualmente. Eu estava num beco sem saída. Eu olhei para Sofia. Ela continuava paralisada, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Seus olhos encontravam os meus, e eu vi o conflito ali. O medo a impedia de falar. O medo de ser julgada, de ter seu segredo mais íntimo exposto daquela maneira brutal. O medo de que, mesmo com a verdade, ninguém acreditasse. Ela, que sempre foi tão passional, tão corajosa, agora estava reduzida a uma estátua de pavor. E eu entendi. Ela não ia falar. Ela não conseguia. A coragem que ela teve para iniciar todo o processo, a força para suportar os tratamentos, tudo isso tinha se esvaído diante do confronto real. Ela era minha filha, mas ainda era jovem, vulnerável. Eu era a mãe, a rocha. E se ela não podia falar, eu teria que falar por nós duas. A acusação de Chico, no fim, foi o empurrão que eu precisava. Ele me deu o palco, a deixa. Ele queria a verdade? Ele teria a verdade. Não a verdade suja que ele inventou, mas a minha. A verdade inacreditável, assustadora, mas ainda assim, a verdade. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era uma gota de piche quente caindo na minha pele. Todos os olhos estavam em mim, esperando uma negação, uma confissão, uma explosão de lágrimas. Mas meu olhar estava fixo em Sofia. Era uma conversa silenciosa, um duelo de mãe e filha no meio do campo de batalha. Fale, minha filha. Eu implorava com os olhos. Me ajude. Diga a eles. Diga que é por você. Mas os olhos dela me respondiam com um pânico mudo. Eu não consigo, mamãe. Eu não consigo. Eles vão me odiar. Vão dizer que eu sou uma aberração, que usei a senhora. Ricardo, ao lado dela, estava igualmente petrificado. Ele segurava a mão de Sofia com tanta força que os dedos dela estavam brancos. Ele era um bom homem, mas estava em território inimigo, um forasteiro no meio de um drama familiar que o excedia. Ele olhava de mim para a esposa, completamente perdido, esperando que ela desse o sinal. Mas o sinal não veio. O silêncio de Sofia era uma facada no meu peito. Era a confirmação da minha solidão. Nosso pacto de juntos era uma ilusão. Na hora da verdade, o medo falou mais alto, e eu não a culpava. Eu a amava demais para culpá-la. Eu via a jovem assustada por trás da mulher adulta, a menina que tinha medo do escuro, que tinha medo de ser julgada. Chico, percebendo o impasse e a minha fixação em Sofia, viu uma nova oportunidade. O que foi, mundinha? O gato comeu sua língua? Ou será que a sua cumplicidade tem nome e sobrenome? Ele disse, olhando de forma sugestiva para Sofia. Será que a filhinha sabia de alguma coisa? Ajudou a encobrir a sem-vergonhice da mãe? Aquilo foi o limite. Atacar a mim era uma coisa. Usar minha filha, arrastá-la para a lama da sua imaginação doente, isso eu não podia permitir. A raiva, uma raiva fria e lúcida, subiu pela minha espinha e me deu a força que me faltava. O amor protetor de mãe foi mais forte que o medo. Eu me levantei. Minhas pernas tremeram um pouco, mas eu me apoiei na mesa. Todos se calaram, surpresos com o meu movimento. Eu não estava mais encolhida na minha cadeira, recebendo os golpes. Eu estava de pé, pronta para lutar. Você cale essa sua boca suja, Chico, eu disse, e minha voz não era a da mundinha mansa que todos conheciam. Era uma voz que veio do fundo da minha alma, forjada em 40 anos de silêncio e engolindo sapos. Você não vai encostar o seu dedo imundo no nome da minha filha. Pedro deu um passo à frente. Mãe, se acalme. Não, Pedro, eu não vou me acalmar. Eu o cortei.
virando-me para ele. Vocês todos. Vocês querem uma história? Vocês querem um culpado? Pois bem, vocês estão olhando para ela. Mas a história não é a que esse aí. Eu apontei para Chico. Inventou para o prazer doentio dele. Eu respirei fundo, buscando o ar que parecia ter sumido da sala. Olhei para Sofia uma última vez. Seus olhos estavam arregalados, as lágrimas congeladas no rosto. Era agora ou nunca. Eu teria que contar a nossa história. Sozinha. Eu teria que ser a louca, a inverossímil. Mas era melhor ser taxada de louca com a verdade do que de vagabunda com uma mentira. Essa criança que eu estou esperando, eu comecei, e a sala inteira prendeu a respiração. Não é minha. Um novo silêncio caiu sobre a mesa, mas desta vez não era um silêncio de acusação. Era de pura e completa confusão. As palavras não faziam sentido. Como assim a criança não era minha, se estava na minha barriga? Mãe, a senhora não está falando coisa com coisa, disse Pedro, a preocupação genuína em sua voz. A senhora precisa se sentar, tomar uma água com açúcar. Eu estou perfeitamente lúcida, meu filho. Mais lúcida do que nunca. Eu respondi, com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Me deixem explicar. E, por favor, tentem abrir a cabeça de vocês para ouvir algo que vocês nunca ouviram antes. Eu comecei a falar. Contei tudo. Desde o início. Falei da dor de Sofia, dos abortos, do diagnóstico dos médicos. Descrevi a depressão dela, o desespero do casal. Minha voz embargou ao lembrar da ligação dela, do pedido que me pareceu tão absurdo no começo. Enquanto eu falava, eu via os rostos mudando. A desconfiança dando lugar à perplexidade. Chico me olhava com a boca entreaberta, o sorriso cínico finalmente desaparecido, substituído por uma expressão de incredulidade. Nós fomos a uma clínica em Recife, continuei, explicando o processo de fertilização in vitro. Eles pegaram um óvulo da Sofia e o esperma do Ricardo. Fizeram o bebê deles num laboratório. Eu usei as palavras mais simples que encontrei, como se estivesse explicando para uma criança. Mas o corpo de Sofia não podia segurar o bebê. Então eu me ofereci para guardá-lo para ela. A palavra guardar pareceu ecoar na sala. Eu me tornei a barriga dela, eu disse, finalmente usando o termo que todos conheciam das novelas. Esta criança que está aqui dentro, eu coloquei a mão sobre o meu ventre. Tem o sangue de Sofia e de Ricardo. É meu neto. Biologicamente, é meu neto. Mas eu sou a mulher que o está gerando. A bomba da verdade explodiu, e o efeito foi ainda mais devastador do que o da mentira. A esposa de Chico, pela primeira vez, levantou a cabeça e me olhou, os olhos arregalados de assombro. Minha nora levou a mão à boca, um som de espanto escapando por entre seus dedos. Meus netos se entreolhavam, tentando processar uma informação que era complexa demais para eles. Pedro me encarava como se eu fosse uma completa estranha. A raiva tinha sumido, dando lugar a uma mistura de choque, pena e talvez um pingo de admiração. Mãe, a senhora fez isso pela Sofia? Ele gaguejou. Eu fiz isso porque eu sou a mãe dela. Eu respondi simplesmente. Todos os olhos se viraram para Sofia. Ela não era mais a coitada, a vítima. Ela era o centro da história. E o silêncio dela agora tinha outro peso. Não era mais o silêncio da cumplicidade na traição, mas o silêncio de quem permitiu que a própria mãe, uma idosa, passasse por um procedimento arriscado e perigoso por sua causa. Ricardo, seu marido, finalmente encontrou a voz. Ele se levantou, foi até o lado de Sofia e a abraçou. É verdade, ele disse, a voz firme, olhando para todos na sala. Tudo o que a minha sogra disse é verdade. Nós pedimos a ela. A culpa é nossa. Nós tivemos medo de contar. Perdoem a gente. As palavras dele quebraram o feitiço de Sofia. Ela desabou a chorar. Um choro alto, convulsivo, de culpa e alívio. Um choro que lavava meses de medo e segredo. Eu continuei de pé, exausta, mas aliviada. A verdade estava na mesa, junto com os restos da galinhada. Era feia, estranha, desconfortável, mas era a verdade. E pela primeira vez naquele dia, eu senti que podia respirar. O aftermath da verdade foi um caos silencioso. Ninguém gritou. Ninguém discutiu. O choque era tão profundo que paralisou a todos. A história era grande demais. Estranha demais. Não se encaixava em nenhuma das caixinhas de julgamento que eles tinham prontas. Tônio, que tinha voltado para a sala atraído pelo choro alto de Sofia, ficou parado na porta, ouvindo as últimas palavras de Ricardo. Ele olhou para mim, para a nossa filha chorando,
para o constrangimento geral. Seu rosto era uma tela em branco. Eu não sabia se ele tinha entendido, se acreditava, ou se simplesmente tinha se desconectado da realidade. Chico foi o primeiro a se mover. Ele se levantou, o rosto pálido. A arrogância tinha se esvaído, deixando para trás um homem diminuído, exposto. Ele tinha construído todo um castelo de acusações, e eu o tinha demolido com uma única e improvável verdade. Ele não olhou para mim, apenas murmurou algo para a esposa, e os dois saíram da minha casa em silêncio, sem se despedir. Vê-lo derrotado não me trouxe satisfação, apenas um cansaço imenso. Pedro se aproximou de mim. Ele me olhou por um longo tempo, os olhos cheios de uma emoção que eu não consegui decifrar. A senhora podia ter morrido, ele disse, a voz baixa. Não era uma acusação. Era a constatação de um fato. Por que não me contou? Eu sou seu filho. Você teria tentado me impedir, Pedro. Eu respondi honestamente. E eu não ia deixar ninguém me impedir de ajudar a sua irmã. Ele não respondeu. Apenas me abraçou. Foi um abraço desajeitado, de um homem que não tinha o hábito de abraçar, mas foi um dos abraços mais sinceros que eu já recebi dele. Naquele gesto, eu senti que ele pelo menos estava tentando entender. Aos poucos a casa se esvaziou. Pedro e sua família foram embora, prometendo ligar mais tarde. A despedida foi estranha, cheia de coisas não ditas. Restamos apenas nós 4 na sala de jantar devastada. Eu, Tônio, Sofia e Ricardo. Sofia tinha parado de chorar, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ricardo não saía do seu lado. Tônio, que continuava parado na porta, finalmente andou até a mesa. Ele não olhou para mim. Olhou para Sofia. Era por isso que você andava tão triste? Ele perguntou. A primeira pergunta que ele fazia à filha sobre seus sentimentos em anos. Sofia apenas assentiu com a cabeça, incapaz de falar. Ele então se virou para mim. Seus olhos percorreram meu corpo, parando na minha barriga, agora visível sob a blusa. Ele não disse que eu era louca. Não disse que eu era irresponsável. Ele apenas suspirou. Um suspiro que parecia carregar o peso de 40 anos de silêncios. Você sempre foi teimosa, Raimunda, ele disse. E foi só. Ele se virou, foi para o seu quarto e fechou a porta. Não foi uma absolvição. Não foi um perdão. Mas também não foi uma condenação. Foi, Tônio. Foi a reação que, no fundo, eu esperava. Um reconhecimento resignado da minha natureza, da minha força, da minha loucura. E, por enquanto, aquilo era o suficiente. Sofia e Ricardo ficaram para me ajudar a arrumar a bagunça. Enquanto lavávamos os pratos em silêncio, Sofia finalmente falou. Me perdoa, mãe. Eu fui uma covarde. Deixei a senhora enfrentar tudo sozinha. Eu sequei minhas mãos no pano de prato e a abracei. Você não foi covarde, minha filha. Você estava com medo. E agora não precisa mais ter. A gente vai enfrentar o resto disso juntas, como a gente combinou. Naquela cozinha, entre os restos do nosso último jantar em família como ele era, algo novo começou a se formar. As relações estavam fraturadas. A confiança estava quebrada. Mas a mentira tinha sido arrancada pela raiz. E no terreno limpo, talvez, só talvez, algo mais forte e mais verdadeiro pudesse crescer. Não. Os meses que se seguiram foram estranhos e silenciosos. A notícia, claro, se espalhou por Ouricuri. Mas como a verdade era tão fantástica, ela se misturou com boatos e fofocas, criando uma lenda. Alguns diziam que eu tinha feito um pacto, outros que era um milagre de Padre Cícero. A versão da traição com Chico perdeu força, porque era menos interessante que a realidade. E Chico, humilhado, se recolheu. Nossas interações se tornaram raras e formais. A teia dele tinha sido rompida. Tônio continuou o mesmo, mas diferente. Ele não falava sobre a gravidez, mas eu o pegava e, às vezes, olhando para a minha barriga com uma expressão indecifrável. Ele começou a fazer pequenas coisas. Trazia um copo de água para mim sem que eu pedisse. Comprava as frutas que a médica dizia que eu precisava comer. Eram gestos minúsculos, mas na linguagem do silêncio de Tônio, eles eram parágrafos inteiros. Talvez ele estivesse, à sua maneira, tentando cuidar de mim. Ou talvez estivesse apenas cuidando do recipiente que carregava sua neta. Eu não sabia, e não perguntei. Pedro ligava toda semana. Ele nunca mais tocou no assunto do como, mas sempre perguntava do quando. Como a senhora está se sentindo? A médica disse que está tudo bem? Ele estava preocupado. E essa preocupação era a sua forma de dizer que me amava e que, apesar de tudo, estava do meu lado.
Sofia e Ricardo se mudaram para uma casa alugada em Ouricuri nos últimos meses da gestação, para ficar perto de mim. Sofia se tornou minha sombra, minha enfermeira, minha companheira. Nós passávamos as tardes na varanda, eu na cadeira de balanço, ela lendo para a barriga. A cumplicidade entre nós se aprofundou, cimentada pelo segredo compartilhado e pela verdade revelada. Estávamos curando não apenas a dor da infertilidade dela, mas também os anos de distância emocional da nossa família. O parto foi uma cesárea, claro, em Petrolina. Arriscado, mas bem-sucedido. Quando eu ouvi o primeiro choro, um som forte e saudável, eu chorei também. Um choro de alívio, de missão cumprida. Eles me trouxeram o bebê, uma menina, pequena, enrugada, de olhos curiosos. Eu a segurei nos braços. Não senti o amor avassalador de uma mãe. Senti o amor sereno e protetor de uma avó que tinha feito uma longa e árdua jornada para conhecer sua neta. Sofia e Ricardo a chamaram de Raimunda. Mas a gente vai chamar ela de Raiá, disse Sofia com os olhos brilhando. Como um raio de sol que nasceu da maior das tempestades. Hoje, 1 ano se passou. Raiá é uma menina risonha, a alegria da casa. Sofia e Ricardo são pais maravilhosos. Tônio, meu marido, descobriu um novo propósito na vida, ser avô. Eu o vejo sentado no chão, brincando com a neta, e vejo um homem que eu não conhecia, um homem capaz de sorrir com os olhos. Às vezes, eu me sento na minha cadeira de balanço, na varanda, e olho para a minha janela grande, a mesma que Tônio me prometeu há tantos anos. Vejo o sol se pôr, pintando o céu do sertão. Vejo Sofia empurrando Raiá no balanço, que Pedro instalou na goiabeira. Vejo Tônio se aproximando com 2 xícaras de chá de capim-santo. Ele me entrega uma, sem dizer nada, e se senta na cadeira ao meu lado. Nós ficamos ali, em silêncio, vendo a vida acontecer. Um silêncio que não é mais de indiferença, mas de um entendimento mútuo, forjado no fogo. Eu não me arrependo de nada. Aos 66 anos, eu pensei que minha história já estava escrita. Mas a vida me deu uma página em branco e me permitiu escrever o capítulo mais inacreditável de todos. Eu não sou mais a sombra. Eu não sou mais invisível. Eu sou Raimunda, Mundinha. A mulher que guardou a neta no ventre. A avó que deu à luz. E essa, finalmente, é a minha história. E foi assim que eu, Raimunda, a Mundinha de Ouricuri, me tornei avó e mãe ao mesmo tempo. A vida, vice? Ela não avisa quando vai dar cavalo de pau. Se essa minha jornada te tocou de alguma forma, se te fez pensar ou sentir, faz um favor para essa avó que vos fala. Se inscreve aqui, deixa um gostei e me conta nos comentários o que você faria no meu lugar. Cada comentário é um abraço que eu recebo de longe. Um cheiro para vocês.